Como você agora é psicólogo, você tem uma rede social grande. Aham. Eu vi que tem gente importante que te segue ali, né? Você tem 120 mil seguidores. Isso. Depois o pessoal procura aí, vai estar aí na nossa descrição também, Certo. Lucas Atípico. Mas o que você pode, às vezes, falar para o pai que talvez não tenha identificado e tenha um filho com autismo, eu posso falar autismo, Sim, uma sim. Aham. característica, acho que com autismo, Aham. que características que você acha que vale a pena os pais ficarem atentos numa criança ou num pré-adolescente, que às vezes você falou, tem dificuldades sociais, tem outras dificuldades, mas que não é diagnosticado. Sim, essa pergunta essa resposta eu vou ter que me estender um pouco mais, porque o autismo ele é paradoxal, né? E é muito complexo. Então tem características que uma criança autista apresenta que a outra diverge completamente. Mas existem algumas questões que nós chamamos de critérios diagnósticos. Então podemos colocar como os dois principais pilares do autismo, que é a dificuldade na comunicação e na interação social, que a gente chama aí de comunicação social, que todo autista vai apresentar de diferentes formas, de diferente intensidade, mas vai ter alguma questão na comunicação que pode se expressar aí através de um atraso na aquisição da fala, por exemplo. No meu caso, eu comecei a falar até um pouco antes do esperado, e que também pode acontecer no autismo, e ainda mais quando vem acompanhado de altas habilidades, né? Então, mas eu sempre tive dificuldade de me comunicar e até hoje. Então pode não parecer, né? Quando eu converso assim com as pessoas, quando eu falo da minha vida, que é uma coisa que eu já falei algumas vezes, quando eu relato do autismo, que é do meu interesse, eu consigo ir bem. Mas se eu entro no Uber e ele me pergunta, será que vai chover hoje? Essas coisas eu já travo e tenho uma dificuldade imensa ainda para lidar com essas questões mais triviais ou que fogem do meu interesse. E na socialização, então, eu acho que é o que mais pesou na minha vida, principalmente na adolescência, né? E na infância também. A criança ela pode, por exemplo, brincar com os colegas, mas ela estando apenas no mesmo lugar e não interagindo exatamente com a mesma forma de brincar. Eu lembro que quando eu era criança eu não conseguia. Meus pais, os professores falavam, vai lá se enturmar. E eu não sabia fazer isso, porque para mim não era algo natural. Então eu não tinha amigos na escola, não tinha amigos que iam na minha casa, não ia na casa de ninguém. E só depois, assim, esporadicamente, né? Que minha mãe acabava me ajudando ainda e tudo para fazer isso. Então a criança já mostra essas dificuldades também de socialização, de comunicação, de alguma forma. Às vezes fala de uma maneira mais rebuscada, às vezes tem atraso na fala. E tem o outro critério, né, para além da socialização e comunicação, que é o interesse restrito e repetitivo, junto também de algumas questões sensoriais. E esse interesse restrito é o que eu já falei brevemente, né? Esse hiperfoco, Sim. que é você se debruçar sobre algo e ficar extremamente focado naquilo, né? Então o nome já diz bem o que é esse hiperfoco. E além disso tem também questões de rigidez cognitiva, então mudanças na rotina. Eu, quando era criança, sofria muito com isso, com coisas que não eram previsíveis, mudanças na rotina, além de questões sensoriais também, né? Então, desde pequeno eu já tinha alguns movimentos. Hoje em dia eu faço até mais do que antes, porque eu entendi que eles são bons para mim. Aqui eu não estou fazendo tanto, mas eu balanço as pernas, eu balanço o tronco, principalmente quando eu estou muito empolgado ou muito nervoso, né? E na infância eu fazia isso de certa forma. Tinha um problema muito grande com barulhos, que é típico também do autismo, né? Porque a criança, ela geralmente ou apresenta uma sensibilidade muito grande a estímulos, ou ela apresenta uma necessidade grande de ter estímulos. Então, ou ela é hipersensível ou hipossensível, né? O hiper seria isso, de qualquer barulho não, né? Mas muitos barulhos incomodam, não necessariamente pelo volume, mas pela frequência, pela falta de controle que você tem deles. Isso numa sala de aula pode ser um tormento, como foi para mim. Ou então ela procurar ser muito agitada fisicamente, né? Ter uma percepção sensorial muito que necessita de um estímulo muito grande. Então tem crianças autistas super agitadas, que se balançam, que pulam, que falam alto, gritam. Então essa questão sensorial também é um ponto que alerta para a possibilidade do autismo, junto com essas outras que eu falei, da comunicação, socialização. Seletividade alimentar também é bem comum, né? Da criança
comer apenas um tipo específico de comida, que vem somado com essa questão sensorial, mais a questão da rigidez cognitiva. Então, seja por conta do cheiro, da textura, do sabor, e também, e aí quando fala da parte... Do hábito aí, da rotina também, da né? rotina, tem crianças autistas que, por exemplo, pode falar marca? Lógico. Então tem, sei lá, gosta muito da Traquinas de morango, que era o meu caso, por exemplo. E aí a Traquinas vai lá e muda alguma coisa na embalagem ou na espessura da bolacha, na densidade do sabor do negócio, e aquilo já não serve mais, porque é uma pequena alteração. Eu costumo dizer que é como se meu cérebro estivesse sentindo enganado. Então, lá em casa, por exemplo, eu só como no prato marrom. E se eu não tenho um prato de vidro mais esbranquiçado, e é a mesma coisa, a comida não vai mudar de sabor, é o mesmo tamanho do prato, só que é como se eu estivesse sendo enganado e aquilo está errado. Então é muito difícil flexibilizar isso, né? E as crianças já também apresentam isso. E por ser uma condição do neurodesenvolvimento, quando a gente vai crescendo, algumas características passam a ser mais demandadas, digamos assim, né? Então, a socialização, por exemplo, quando chega ali na puberdade, na adolescência, é muito mais exigida da pessoa do que na infância. E aí passam a ficar mais evidentes ainda.